A cidade perdida nas nuvens. Dizem que nenhum aventureiro que subiu até Ethermore voltou igual. Alguns voltaram com olhos vazios, como se tivessem visto algo que a mente humana não foi feita para processar. Outros não voltaram de jeito nenhum. E há uma história, contada em sussurros nos cantos mais escuros das tavernas, sobre 4 aventureiros que chegaram lá em cima, viram algo impossível acontecer e trouxeram de volta um segredo que mudou o mundo para sempre. Tudo começou com um mapa queimado. Não parcialmente queimado, completamente destruído, exceto por uma única linha rabiscada no canto inferior direito da pergaminho carbonizado. Uma linha que dizia em élfico antigo: "Ela vai acordar quando o céu sangrar." O homem que trouxe esse mapa se chamava Darren Vosk, um ladino. Não o tipo de ladino que rouba carteiras em mercados, o tipo que entra em tumbas que ninguém mais ousa tocar, que desativa armadilhas com os olhos fechados, que sorri quando todo mundo está gritando. Darren tinha o tipo de confiança que às vezes parece coragem e às vezes parece burrice. Nessa noite, ele ainda não sabia qual das duas era. Ele entrou na taverna o corvo coxo com o mapa queimado enrolado na mão e procurou exatamente quem ele precisava. Sentada perto da lareira, com um grimório aberto no colo e uma expressão que dizia "não me incomode", estava Seraphine Tall, maga especializada em magia de invocação, com reputação de invocar coisas que às vezes não obedeciam muito bem. O cabelo dela era branco como neve, mas não de velhice. Ninguém sabia exatamente o que tinha feito o cabelo dela ficar assim. Ela nunca explicou. Do outro lado da taverna, bebendo ale com a tranquilidade de quem não tem pressa para absolutamente nada, estava Brom Pedra Forte, um anão guerreiro tão largo quanto alto, com um machado nas costas que parecia pesado demais para qualquer ser humano levantar. Brom tinha servido em 3 guerras, sobrevivido a 2 delas por sorte e a uma delas por teimosia. Ele era o tipo de pessoa que, quando todo mundo corria em retirada, ainda estava andando na direção errada, para o lado do inimigo. E então havia Mirella da Ordem, uma clérigo paladina, a mais jovem dos 4. Ela não bebia. Ficava de pé perto da porta, armadura limpa, símbolo sagrado brilhando no peito, olhando para todo mundo com aquela mistura de julgamento e compaixão que só clérigos conseguem ter ao mesmo tempo. Mirella tinha feito um voto: matar ou morrer para proteger os inocentes. Ela ainda não tinha testado o segundo. Darren colocou o mapa na mesa entre eles e disse uma única frase: "Ethermore é real, e eu sei como chegar lá." O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que precede ou uma aventura épica ou uma briga de taverna. Dessa vez, foi a aventura. Ethermore. Se você cresceu ouvindo histórias de aventureiros, já ouviu esse nome. Uma cidade inteira construída nas nuvens, literalmente suspensa no ar, a quilômetros de altitude. Impossível de ver do chão a não ser em dias muito específicos, quando as nuvens se abriam do jeito certo e a luz do sol batia no ângulo exato. Diziam que era uma cidade de anjos. Outros diziam que era uma cidade de loucos que encontraram magia antiga demais para entender. Outros ainda diziam que não existia de jeito nenhum. Mas Darren tinha encontrado algo numa tumba 3 semanas antes de aparecer naquela taverna. Não apenas o mapa queimado, ele tinha encontrado um medalhão de metal que não existia em nenhum catálogo de metalurgia que ele conhecia. Azul escuro, com reflexos dourados, com um pássaro gravado no centro. Um pássaro com as asas abertas, em chamas. Uma fênix. E quando ele tocou no medalhão, teve uma visão. Durou apenas 3 segundos, mas foram 3 segundos que ele não conseguia tirar da cabeça. Ele viu o céu, viu nuvens, e entre as nuvens viu colunas de mármore branco, pontes suspensas no ar, torres que tocavam as estrelas, e no centro de tudo, uma criatura enorme, coberta de cinzas, adormecida sobre um altar de pedra, esperando. A subida começou na base da montanha Vetara, uma formação rochosa tão alta que a maioria dos mapas simplesmente a desenhava como uma linha vertical e colocava o texto "Não vá aqui" ao lado. Darren tinha descoberto, através de 3 semanas de pesquisa obsessiva em bibliotecas que não deveria ter entrado, que havia um caminho, não um caminho normal,
um caminho mágico, uma sequência de portais de vento que os construtores de Aethermore tinham criado séculos atrás para conseguirem subir e descer da cidade. Esses portais estavam marcados por pedestais de pedra com o símbolo da Fênix. Eles ainda funcionavam. Talvez. O talvez era o que incomodava Mirella. Portais que ninguém usou em 400 anos, ela disse, olhando para o primeiro pedestal que Seraphine o examinava. Isso não te preocupa? Me preocuparia mais se estivéssemos usando portais que todo mundo usa, respondeu Darren. Aí ia ter gente do outro lado esperando a gente. Bron bufou, o que era a forma dele de concordar. Seraphine tocou no pedestal e sentiu a magia, viva, latente, como uma fogueira que ficou com brasa por séculos, esperando alguém soprar. Ela abriu o grimório, murmurou 3 palavras em dracônico antigo e o pedestal acendeu com luz azul. O portal se abriu acima deles, uma coluna de vento que subia em espiral, visível pela forma como distorcia o ar ao redor. Frio, assustador, real. Senhoras primeiro, disse Darren. Seraphine entrou sem hesitar. Bron entrou resmungando algo sobre confiar em magia élfica. Mirella rezou rapidamente para seu deus. Darren entrou por último, com o medalhão apertado na mão. A sensação de atravessar o portal foi descrita de formas diferentes pelos 4. Darren disse que pareceu estar caindo para cima. Seraphine disse que foi como mergulhar em água fria. Bron disse que foi simplesmente horrível. Mirella disse que sentiu uma presença, algo antigo, algo que a observava por exatamente 1 segundo antes de emergirem do outro lado. E do outro lado estava Aethermore. Não havia como se preparar para aquilo. A cidade era enorme, construída sobre plataformas de pedra azulada que flutuavam em camadas diferentes, conectadas por pontes de vidro e arcos de mármore branco. Torres cresciam de cada plataforma como dedos apontando para o céu. Abaixo deles, nada, apenas nuvens brancas se estendendo até o horizonte, e lá longe a curvatura da terra. Acima, o céu azul tão intenso que machucava os olhos. E silêncio. Completo. Absoluto. Perturbador. Nenhuma voz, nenhum passo, nenhum pássaro. Apenas o vento e o barulho distante de algo que Darren, com a experiência de alguém que passou a vida inteira em lugares que não devia, reconheceu como estrutura se movendo. Pedra contra pedra, lento e inevitável, como um organismo vivo, respirando. Onde estão as pessoas? Perguntou Mirella em voz baixa. Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. Eles exploraram Aethermore por horas. As ruas eram largas e calçadas com pedra que emitia uma luz suave azul-branca. As casas eram intactas, mesas com louça ainda sobre elas, livros abertos em escrivaninhas, roupas penduradas em varais entre janelas, como se os moradores tivessem simplesmente parado o que estavam fazendo e desaparecido. Em uma biblioteca perto do centro da cidade, Seraphine encontrou textos que a fizeram parar completamente. Gente, ela disse, a voz diferente, mais séria. Escuta isso. Ela leu em voz alta. Os textos contavam a história de Aethermore, uma cidade fundada por um grupo de magos e artesãos que haviam descoberto magia de levitação em ruínas de uma civilização ainda mais antiga. Eles construíram a cidade nas nuvens para escapar de uma guerra que consumia o mundo lá embaixo. E quando chegaram lá em cima, encontraram algo que não esperavam encontrar. Uma fênix. Não um símbolo, não uma lenda, uma fênix real, a última de sua espécie, ferida, exausta, que havia chegado às nuvens para morrer em paz longe dos humanos que a caçavam. Os fundadores de Aethermore a chamaram de Ezara, e ela, esgotada e sozinha, deixou que se aproximassem. Com o tempo, Ezara e os habitantes de Aethermore desenvolveram um vínculo que nenhum humano havia tido com uma fênix antes. Ela aquecia a cidade no inverno, iluminava as noites mais escuras. E quando finalmente morreu, como todas as fênix morrem, consumida por suas próprias chamas, os moradores construíram um altar no centro da cidade e colocaram as cinzas dela lá, esperando, porque fênix não morrem para sempre. Elas voltam. E os registros indicavam que o ciclo de Ezara estava chegando ao fim.
que ela estava prestes a renascer, que seria necessário que alguém estivesse lá quando isso acontecesse, para guiá-la, para impedir que o renascimento destruísse a cidade, para completar um ritual que os fundadores haviam deixado incompleto. Incompleto por quê? Perguntou Darren. Serafine virou a página. Ficou quieta por um momento, porque eles sumiram antes de terminá-lo. O altar estava no centro da cidade. Uma praça circular e no meio dela uma estrutura de pedra preta de 3 metros de altura, coberta de cinzas tão antigas que pareciam parte da pedra. E as cinzas brilhavam, fracamente, como brasas que ainda guardam calor depois de horas, mas brilhavam, pulsando num ritmo que Mirella percebeu com um arrepio. Era exatamente igual ao batimento de um coração. Ela tá acordando, disse Mirella. Tá acordando agora. Foi então que o céu mudou de cor. Lentamente, o azul começou a se tingir de laranja. Não o laranja do pôr do sol. Um laranja mais profundo, mais intenso, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. As nuvens abaixo deles ficaram vermelhas, e as cinzas do altar começaram a se mover. Primeiro devagar, depois em espiral, subindo no ar como se fossem puxadas por uma força invisível. E então a coisa apareceu. Não do altar, do céu. Era enorme, 20 metros de envergadura no mínimo, o corpo inteiro coberto de chamas douradas e vermelhas que não queimavam o ar ao redor, mas iluminavam tudo como se fossem a própria fonte de luz. Olhos amarelos como topázio, bico negro como obsidiana, plumas que eram chamas que eram plumas, impossível dizer onde uma terminava e outra começava. Ezara. Não renascida ainda, renascendo, no processo de se tornar real novamente depois de séculos de silêncio. E o processo estava destruindo a cidade. A cada batida de asa, plataformas tremiam. Uma ponte de vidro rachou ao meio e caiu silenciosamente para as nuvens abaixo. Torres que haviam ficado em pé por séculos começaram a balançar. "O ritual!" disse Serafine. "Precisamos completar o ritual ou ela vai destruir tudo." "Qual ritual?" disse Bron de volta. "Você disse que estava incompleto." "Eu disse que estava incompleto, não que era impossível deduzir o que falta." O que se seguiu foi o tipo de caos que só acontece quando 4 pessoas muito diferentes precisam trabalhar juntas em questão de minutos, ou todos morrem. Serafine começou a reconstituir o ritual em voz alta a partir do que tinha lido, lançando magias de estabilização ao redor do altar, enquanto o chão balançava sobre seus pés. Mirella ficou ao lado de Serafine, canalizando energia sagrada para criar um escudo que amortecia as ondas de calor que irradiavam da Fênix. Bron fez o que Bron sempre fez. Ficou entre o grupo e o perigo. O perigo, nesse caso, veio de dentro da cidade. Não estavam sozinhos em Ethermore. Eles não eram os primeiros aventureiros a descobrir o caminho até lá. 2 dias antes deles, outro grupo havia chegado, um grupo maior, mais organizado, liderado por uma mulher de armadura preta que Darren reconheceu com um soco no estômago quando ela saiu de dentro de uma das torres com 8 homens armados atrás dela. Lyra Knox, caçadora de artefatos, sem escrúpulos, sem aliados permanentes, com uma lista de crimes em 4 países, e com um plano muito diferente do deles. Ela não queria guiar a Fênix, ela queria capturá-la. Usar a magia de uma fênix renascendo como fonte de poder para algo que Darren preferiu não tentar imaginar. "Sabia que você apareceria", disse Lyra, com aquele sorriso que Darren odiava de memória. "Sempre que tem algo impossível de se encontrar, você aparece logo depois de mim." "Dessa vez fui eu que cheguei primeiro", disse Darren. "Mas eu tenho mais gente." Bron soltou o machado. O que se seguiu foi uma batalha num cenário impossível. A cidade tremendo ao redor deles, a fênix no céu acima soltando rajadas de calor que faziam o ar ondular, Serafine tentando completar o ritual enquanto pedaços de pedra caíam das torres, Mirella curando ferimentos enquanto ainda defendia o altar dos homens de Lyra, Darren correndo pelas ruelas de Ethermore num jogo de gato e rato com a própria Lyra. Bron lutou como Bron sempre lutava, sem recuar 1 centímetro, machado cantando no ar, tomando golpes que teriam matado homens menores e devolvendo-os em triplo. 2 dos homens de Lyra fugiram. Outros 2 foram derrubados.
Os restantes recuaram quando viram que o anão não mostrava o menor sinal de parar. A batalha durou 14 minutos. Pareceu uma eternidade. E no 14º minuto, Serafine gritou: "Consegui!" Ela tocou o altar com as 2 mãos e pronunciou as últimas palavras do ritual, palavras que nenhum humano havia dito em 400 anos, que ela havia deduzido a partir de fragmentos de texto num idioma que mal conhecia. Palavras que ou iriam funcionar ou não iriam funcionar, e nesse caso provavelmente todos morreriam. Funcionaram. A luz que saiu do altar não foi uma explosão, foi um pulso, suave, completo, como um coração dando o primeiro batimento depois de muito tempo parado. As cinzas que ainda giravam no ar se reorganizaram, subiram e foram em direção à fênix acima deles. Ezra parou de bater as asas. Ficou suspensa no ar, imóvel, olhando para baixo. E então pousou. Não na praça, ela era grande demais. Pousou numa das plataformas maiores nas bordas da cidade, dobrando as asas com a delicadeza de algo que tem consciência do próprio tamanho. O calor que irradiava dela diminuiu. Ficou quente como uma lareira, em vez de quente como um vulcão. E ela olhou para eles. Aqueles olhos amarelos se fixaram no grupo. Especificamente, Darren percebeu como o coração na garganta, no medalhão que ele ainda segurava na mão. A fênix inclinou a cabeça. E fez um som que nenhum dos 4 conseguiu descrever depois com precisão. Não era um grito, não era um rugido, era algo entre os dois, grave e agudo ao mesmo tempo, cheio de frequências que reverberaram no peito de cada um deles de uma forma que pareceu absurdamente familiar. Como ouvir uma música que você nunca ouviu, mas de alguma forma já sabe. Lyra Knox, que havia sobrevivido à batalha, observava de longe com expressão que não era mais de ambição, era de medo. Ela foi embora sem dizer uma palavra, simplesmente se virou e foi em direção a um dos portais. Ninguém a impediu. Eles ficaram em Aethermore por mais 3 horas depois disso. Ezara ficou, não foi embora, não atacou, apenas existiu, aquecendo a cidade com seu brilho, iluminando com sua presença, como se o ciclo de renascimento a tivesse deixado com a cidade novamente depois de séculos de ausência. Seraphim encheu o grimório de notas. Bron ficou sentado numa das escadarias olhando para o horizonte com uma expressão que poderia ter sido admiração ou poderia ter sido enjoo de altura. Com ele era difícil distinguir. Mirella orou, longamente, em silêncio, ajoelhada em frente ao altar agora vazio. Darren ficou olhando para o medalhão. O pássaro gravado nele, a fênix, havia mudado. Não dramaticamente, mas as asas, antes abertas, agora estavam levemente dobradas, como se o pássaro estivesse pousando. Quando eles foram embora, Darren deixou o medalhão no altar. Não sabia por quê, apenas sabia que o lugar certo para ele era ali. Eles desceram pela mesma rota, os portais de vento, a montanha Vetara, o caminho longo de volta à civilização. Chegaram a uma cidade pequena 3 dias depois. Entraram na primeira taverna que encontraram, pediram comida e bebida e ficaram em silêncio por um longo tempo. Foi Bron quem falou primeiro. "Alguém vai nos acreditar?" "Não", disse Darren. "Bom", disse o anão, e tomou um longo gole de ale. Mas havia algo que nenhum dos 4 mencionou naquela noite. Algo que cada um deles tinha notado separadamente e que nenhum havia dito em voz alta ainda. Quando saíram de Aethermore pelo último portal, no instante exato antes de serem engolidos pelo vento descendente, todos os 4 olharam para trás ao mesmo tempo e viram Ezara, enorme, brilhante, impossível, olhando para eles. E a fênix acenou com a cabeça. Como alguém que conhecia, como alguém que esperava, como alguém que sabia que eles voltariam. E a parte mais perturbadora não era isso. Era que os 4, independentemente, sem se consultarem, sem se combinarem, haviam tido exatamente o mesmo pensamento ao mesmo tempo. Ela está certa. A gente vai voltar. Essa história ainda é contada hoje nas tavernas. O nome dos 4 aventureiros que chegaram a Aethermore completaram um ritual incompleto por séculos e viram uma fênix renascer. Alguns dizem que a história é inventada, que cidades não flutuam no céu, que fênix não existem. Mas de vez em quando,
Em dias muito específicos, quando as nuvens se abrem do jeito certo e a luz bate no ângulo exato, dizem que dá para ver lá em cima um brilho, dourado, vermelho, impossível, pulsando como um coração. Se inscreva e acompanhe nosso mundo fantástico.